Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Agro Investimentos. Eu sou Ricardo França, do time de análise, e hoje estamos aqui com o Felipe Peixinho, que é especialista da área de produtos. Boa noite, Peixinho. Boa noite, Ricardo, obrigado pelo convite, prazer falar aqui com você, com os nossos ouvintes. E hoje a gente vai bater um papo para falar um pouco, atualizar as condições de mercado, né? Todo mundo vem observando a intensa volatilidade nos mercados, nos ativos financeiros, e a gente vai comentar também a decisão que foi conhecida agora há pouco, né? Há poucos minutos atrás, o Banco Central Brasileiro, em sua reunião do Copom, anunciou um corte na taxa básica de juros, que é a Selic. O corte foi de 0,5 ponto percentual, Peixinho. A Selic, que estava no patamar de 4,25% ao ano, ela chegou agora na casa dos 3,75% ao ano. A decisão, importante falar, ela foi unânime entre os membros que compõem a reunião do Copom e traz um aspecto muito importante que mostra que o Banco Central Brasileiro ele está atento ao movimento global de desaceleração da atividade econômica. Obviamente, muito em função dos impactos do coronavírus, um cenário de estresse global que vem se refletindo também na maior volatilidade dos ativos. Eu lembro também que essa decisão, Peixinho, ela vem acompanhando uma série de decisões políticas monetárias lá fora, né? Sim, a gente viu que nas últimas semanas o próprio Banco Central nos Estados Unidos reduziu a sua taxa básica de juros. Então há um movimento global, uma resposta das principais autoridades monetárias para fazer frente aos impactos do coronavírus. E eu ressalto, Peixinho, que o próprio Banco Central, no comunicado que acompanhou essa decisão que foi conhecida agora há pouco, ele reforça que esse cenário da pandemia do coronavírus, de fato, está trazendo impactos significativos no ritmo de crescimento da economia global, queda no preço das commodities. Hoje mesmo, nessa quarta-feira, o petróleo teve mais um dia de forte queda, commodity chegou a recuar mais de 20%, é um movimento que chama atenção. Mas isso também traz outros aspectos. Quando a gente olha para as condições para a inflação, o Banco Central reforça que é um cenário de preços ancorados. Isso não só para o curto prazo, para 2020, mas também para o médio prazo, 2021 até 2022. Então, acho que, em resumo, para a gente dar início aqui a esse nosso bate-papo e trazer esse assunto mais para o dia a dia, né, do investidor, como é que isso pode afetar ou não os investimentos, a questão da inflação ela é importante porque ela vai deixar a porta aberta, a possibilidade de que tenhamos aqui no Brasil um cenário de juros baixos por um período prolongado. Então, muito provavelmente, no horizonte de 12 meses, 18 meses, até mais, 2 anos, a gente vai continuar convivendo com um cenário de Selic baixa e isso traz consequências. Obviamente, os impactos do coronavírus, eles deverão ser sentidos na economia brasileira. A gente já vê os impactos no nosso dia a dia, né, na vida das pessoas, mas pensando no horizonte de investimento, é aí que a gente vai trazer novos componentes para o nosso bate-papo. Foi uma decisão importante e principalmente quando a gente pensa no horizonte de Selic baixa por um patamar relativamente longo. Peixinho, então acho que trazendo um pouco para o dia a dia, o investidor ele tem convivido com estresse no mercado financeiro. Isso não vale apenas para o mercado de renda variável, isso vale para o câmbio. Hoje, para quem não acompanhou o fechamento, o dólar encerrou na casa dos R$ 5,20. Só hoje a moeda americana avançou mais de 3%. Mas esse cenário de estresse ele também se reflete em outros produtos financeiros, né? Então, o que você traz de informação para esse investidor que está no dia a dia acompanhando o seu extrato e sente um desconforto, né? É natural, há uma preocupação natural nesse momento que é um período de estresse, não é isso? Sim, exatamente, Ricardo. Acho que você colocou perfeitamente o que está acontecendo no mercado. É um mercado de estresse, porém o que a gente recomenda é sempre manter a calma. Perfeito. Nesses momentos, sempre estejam próximos da gente, né? Essa é a principal recomendação que a gente faz para os nossos clientes, é que eles acessem o seu especialista de investimento, que é a pessoa que está no dia a dia do mercado, que ela entende que essa volatilidade, não só no Brasil, que acho que vale ressaltar, é uma volatilidade global. Então, os ativos globais estão estressados no mundo todo por conta, obviamente, do coronavírus e a desaceleração global que isso pode acarretar e que a gente ainda não tem uma visibilidade aonde isso vai chegar. Por isso que tem um estresse tão grande no mercado, porque quando as coisas se acalmarem e a gente tiver um pouco mais de visibilidade até onde vai esse estresse,
E aí as coisas vão começar a tomar um rumo mais normalizado. Hoje os mercados não estão na sua normalidade. Então, nesse momento de falta de normalidade, né, de estresse, o que a gente recomenda? Contate o seu especialista de investimento. Nós aqui da Ágora temos uma equipe capacitada que está atenta aos movimentos do mercado e vai saber direcionar cada cliente de uma forma. Porque cada cliente, Ricardo, tem o seu momento. Tem uma né? necessidade diferente. Uma necessidade diferente, ele tem um perfil diferente do outro. Então, não adianta eu vir falar aqui que agora, com o momento, a bolsa caiu, está nos 63, 65 mil pontos, o dólar bateu 5,20, né, o maior patamar histórico. Então, o juros está no menor patamar histórico, né, um pouco até surpreendente aqui tudo que está acontecendo, mas não tem agora o ativo da vez. Qual que é o produto que vai brilhar agora? Não existe esse produto, ele existe para o cliente, para você, especificamente para você, mas para eu te falar qual que é esse produto, você precisa entrar em contato com a gente, estar próximo dos conteúdos que a gente produz. Nós temos as lives com equipe de research diária, nós temos produção de relatórios diários, a gente tem carteiras recomendadas para cada perfil de investidor. Então, nessa carteira de perfil de investidor, eu acho que o que vale falar bastante aqui, Ricardo, que é importante, o portfólio completo dos clientes. Esse portfólio, ele é pensado porque ele traz descorrelação entre os ativos. O que isso quer dizer? Se a gente coloca uma parcela de bolsa nesse portfólio, a gente também tem uma parcela de dólar, por exemplo. Que aí, se o cliente ganha numa ponta, ele está redeado, né? Ele está protegido numa outra ponta que pode amenizar esses efeitos. O pregão de hoje foi um exemplo, né? A bolsa voltou a recuar forte e o dólar subiu forte. Então, quem tinha esses dois instrumentos numa carteira diversificada sentiu menos essa volatilidade, né? Exatamente. Então, isso acho que vale ressaltar que nós aqui na Ágora, na área de produtos, tanto né, de análise e produtos, nós temos uma curadoria de todos os ativos que a gente coloca na nossa recomendação. Isso é muito importante, é muito relevante falar em curadoria, porque esse momento de instabilidade, o investidor tem que buscar ativo de qualidade, não é isso? Exatamente, ativo de qualidade que tenha fundamento na nossa recomendação. Então, acho que o que eu gostaria de passar é que aqui na Ágora nós temos reuniões periódicas, semanais, mensais, semestrais, que a gente fala de cenário econômico e fala a performance dos ativos, o que faz sentido para cada ativo na carteira de cada cliente e como eles se correlacionam. Não faz sentido, por exemplo, acho que vale ressaltar aqui fundos multimercado. Aliás, desculpa te interromper, quem está em casa nos assistindo pode enviar a pergunta, e foi exatamente uma pergunta aqui que chegou de um investidor: devemos resgatar os investimentos em multimercado? E essa é uma dúvida muito comum, porque o que está acontecendo, né? Hoje todo mundo está acompanhando lá seu extrato e provavelmente está vendo um estresse no seu extrato, no seu rendimento, e fica com aquela postura preocupada, que não deveria ser diferente, e a primeira reação às vezes é: eu gostaria de retirar o meu investimento. Sim. Você acha que é uma estratégia que faz sentido agora? Não faz sentido, Ricardo. É uma excelente pergunta. Nesse momento, a gente precisa ter muita calma, serenidade. Até vale falar um pouco nesse sentido, assim, os ativos eles estão sob estresse. Ou seja, o preço, a precificação do ativo, ele não reflete o fundamento. Então, até faço uma analogia bastante aqui com os nossos assessores, com os clientes, que quando se a gente comprasse um imóvel há 3 anos atrás, esse imóvel foi comprado por 100 mil reais. Nós estamos agora num momento de crise. Aí alguém fala para você que paga até 50 mil no seu imóvel. Você vai vender ele no momento de estresse por 50 mil? Provavelmente não, porque o cliente conhece aquele ativo, ele sabe que aquele ativo que ele pagou lá atrás 100 mil, hoje 50 mil não é o preço correto dele. Ele vai esperar o melhor momento para vender por 100, 120, 130. Com os ativos financeiros é a mesma coisa. Não é o melhor momento para venda, é o momento para olhar o portfólio, entender as suas necessidades. A necessidade agora é ter mais liquidez? A gente pode pensar em ativos atrelados ao CDI.
a necessidade é tentar se arriscar mais no momento de bolsa que pode estar no momento de distorção, a gente vai pensar em algum veículo que faça sentido para isso, algum fundo que tenha uma expertise de anos de trabalho em ações, claro, ou até mesmo nas nossas carteiras recomendadas, os fundos index, que vem performando aí muito bem, tanto em momentos de alta, momentos de baixa. Perfeito. Então, vale a pena sempre entender o momento. E para a gente entender o seu momento, a gente precisa que vocês, né, os nossos clientes, entrem em contato com a gente e expliquem o seu momento, que a gente vai, com certeza, modelar um portfólio específico para cada cliente. E é importante falar, e tem várias perguntas nessa linha, né? Porque as pessoas ficam, nesse novo cenário de Selic, 3,75, com a realização da Bolsa, será que é o momento de eu sair de um investimento em renda fixa para renda variável? Essa resposta ela depende muito do seu perfil e seria uma total irresponsabilidade nossa dar uma resposta abrangente, sendo que existem aqui pessoas de diferentes perfis. Para aquele investidor que tem um perfil um pouco mais conservador, de forma alguma a gente vai indicar uma entrada em bolsa no momento de tanta instabilidade. Não. Aquele investidor que tem um perfil mais agressivo e que já não esteja com uma posição, uma participação maior em bolsa, talvez seja a hora de entrar, mas isso vai muito de acordo com o perfil do investidor. E eu queria até fazer também para voltar à discussão do Copom, porque embora a decisão em si, o corte de 0,5 ponto percentual, ele tenha ficado mais ou menos em linha com o que parte dos investidores esperavam, existe também uma parte que acreditava que o Banco Central poderia ser até um pouco mais arrojado, cortar os juros numa intensidade maior, mas é importante lembrar que o Banco Central, inclusive nesse comunicado que ele trouxe, ele falou que tem um arsenal de possibilidades para reagir e continuar fazendo frente aos impactos que estão sendo causados pelo coronavírus e um movimento global de aversão ao risco. Então, esse arsenal, ele inclui também movimentos para conter um pouco a volatilidade do câmbio. Hoje, o Banco Central atuou nos negócios, tentou conter um pouco a volatilidade. Então, assim, do nosso entendimento, daqui para frente, olhando alguns meses à frente, algumas semanas à frente, o Banco Central ele deve continuar sendo muito vigilante com o que está acontecendo e, caso haja necessidade, ele vai tomar as medidas cabíveis para conter a volatilidade de ativos e, principalmente, para enfrentar esse processo de desaceleração da economia com as ferramentas adequadas, injetando liquidez se for necessário, para assim minimizar os impactos. Então é importante falar isso porque o Banco Central brasileiro ele tem ferramentas que vão contribuir, que podem contribuir para um processo de normalização dos mercados. Esse processo ele vai acontecer amanhã, depois, a gente não sabe. Ainda é muito cedo. Infelizmente, os casos de coronavírus e os impactos no Brasil, eles devem crescer ao longo dos próximos dias. É muito provável que a gente continue vendo muita volatilidade nos ativos. Isso reforça esse ponto que você comentou da importância da diversificação e principalmente não tomar decisões de investimento precipitadas. Acho que esse é um principal ponto. Precipitação com investimentos não combinam. Não combinam, exatamente. A gente viu que decisões antecipadas, sem um pensamento de estratégia de longo prazo, elas podem acarretar em prejuízos no seu portfólio. Perfeito, Ricardo. Eu acho que até vou pegar um gancho disso que você falou, da importância do planejamento financeiro. Perfeito. Então, sempre que a gente for ter uma carteira de investimentos, a gente pensar num planejamento financeiro. Isso todos os clientes, todos nós deveríamos pensar quando a gente vai montar a nossa carteira. Então, eu tenho alguma necessidade de curto prazo? Então, eu preciso ter uma reserva caixa atrelada ao CDI, liquidez, né? Liquidez. Eu tenho uma necessidade de uma viagem, então eu tenho fundos cambiais que me protegem de uma oscilação do dólar. Né? Então, eu quero me proteger da inflação, também temos produtos que são atrelados ao IPCA. Então, para cada necessidade, nós temos aqui instrumentos que façam sentido. Então, volto no ponto. Para a gente entender o que faz sentido, a gente precisa conhecer as necessidades de cada indivíduo. E aí que a gente chama aqui de volta, contatem os nossos assessores que eles vão entender o perfil de cada um dos nossos clientes para fazer a melhor recomendação. E esse ponto é importante que você comentou sobre o objetivo do investidor.
E eu sei de casos de alguns investidores que têm um pouco de dificuldade de esclarecer qual é o objetivo. Porque a resposta é simples, o objetivo é investir meu dinheiro e ter uma remuneração com aquele dinheiro no longo prazo. Mas o perfil do produto, ele vai dizer muito com o momento e qual é o objetivo. Porque foi o que você falou, eu tenho uma necessidade de um recurso daqui a 2, 3 meses, que é um curto prazo, eu devo aplicar esse dinheiro na bolsa, você vai estar exposto a um risco muito grande, né? É um instrumento muito volátil. Talvez daqui a 2, 3 meses, quando você precisar sacar aquele recurso, você talvez esteja num período de prejuízo. Então, por isso que a gente fala. E é importante falar também que existe na Ágora a análise do perfil do investidor, que ajuda exatamente a responder essa dúvida, né? Qual é o meu objetivo? Será que eu tenho essa propensão a risco? Será que eu sou uma pessoa mais conservadora que devo pensar mais no médio e longo prazo? Então, existe essa análise do perfil que ajuda até na tomada de decisão, né? Exatamente. E voltando àquela pergunta dos fundos multimercado, vale muito a pena os clientes entrarem em contato com a gente, ler os nossos materiais, porque o fundo multimercado, ele pode ser muito diferente de um outro fundo multimercado, né? Perfeito, isso é importante. Até, por exemplo, na Previdência, se a gente olhar alguns fundos de Previdência, eles também estão sofrendo, né? Se ele tem uma estratégia multimercado. É natural que o mercado como um todo tenha sofrido com esses impactos. Então, vale a pena saber, poxa, esse fundo multimercado ele aplica em quê? Ele tem mais exposição a moedas? Ou não, ele é um fundo com uma característica que tem mais exposição à bolsa? Ou até aos juros? Então, cada fundo multimercado ele tem a sua especialidade. E vale se atentar, saber o que esse fundo está aplicando. Qual que é o objetivo desse fundo? Qual que é a característica desse fundo multimercado? Porque eles são diferentes entre eles. E a gente está aqui sempre para ajudar o nosso cliente a entender como que funciona cada um deles. Olha essa pergunta aqui interessante, porque ela vem muito em linha com você comentou sobre o fundo multimercado e que existem diferenças, né? Certo. Existe o fundo multimercado que vai estar mais em bolsa, outro vai estar mais em juros, outro vai estar mais em câmbios. Quantitativo, por exemplo, que é uma estratégia também. E chegou uma pergunta de um investidor falando assim: Previdência, considerando que os fundos estão sofrendo, não vale migrar nesse curto prazo? E acho que não. Primeiro, o produto Previdência, a origem dele já não é um produto de longo prazo. Então, sair nesse momento, você provavelmente vai estar ou realizando um prejuízo, talvez, não sei qual é o caso, ou talvez esteja saindo num mau momento, porque aquele fundo de Previdência ele pode estar alocado em um produto que está sofrendo mais, mas no longo prazo, os produtos, eles têm capacidade de recuperação. Então, o fundo de previdência, ele é um produto orientado para o longo prazo. Sim. Até por uma questão tributária, né? Tem tudo... Talvez, nesse caso, seja até um fundo de renda fixa, por exemplo. Exatamente. E talvez seja, será que não vale a pena migrar para um fundo maior risco, dado... Então, assim, pode ser que para algum perfil faça sentido. Para te responder essa pergunta, precisaria conhecer o seu perfil. Você é uma pessoa que tem um perfil já mais pro arrojado? Você não tem necessidade de curto prazo? Então, talvez faça até sentido. Mas vale toda aquela conversa que nós tivemos. Para saber exatamente essa pergunta, cada investidor vai ter a sua necessidade específica. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem as necessidades de cada um. Maravilha. Peixinho, a gente está se aproximando do fim. Infelizmente o papo foi bom, foi rápido. E a gente tentou abordar aqui os principais temas que estão chegando de perguntas, mas eu acho que nos cabe deixar alguns recados finais. Primeiro, reforçar a prudência e a calma em momentos de estresse. Os ativos eles estão estressados, o mercado nesse momento ele costuma exagerar, então evitar decisões precipitadas. Pensem sempre com uma cabeça de estratégia de investimento no longo prazo. Quais ativos eu posso estar alocado no longo prazo e eles vão compor o meu portfólio. E lembrar sempre, a Ágora, a casa de investimentos, ela está de portas totalmente abertas, mesmo para você que tem um produto eventualmente em outro lugar,
pode trazer para a gente esse papo, porque a gente vai ajudar na composição da sua estratégia, na composição da sua carteira, respeitando o seu perfil de risco. Nós temos produtos desde o perfil mais conservador, mais moderado, aquele perfil mais dinâmico, até o perfil mais agressivo, que quer realmente tentar maximizar a rentabilidade e está disposto a um risco maior a isso. Então, reforçando o convite, nossa casa de investimentos está totalmente aberta para receber, para a gente ter um papo franco, um papo legal nesse momento de instabilidade. E eu acho que a nossa obrigação, nesse momento que o investidor está mais preocupado, a nossa obrigação está aqui ao vivo, em várias oportunidades, para tentar trazer uma mensagem de tranquilidade e nos deixarmos sempre à disposição de você que está em casa nos assistindo, né, Peixinho? É isso, Ricardo. Acho que a sua frase foi perfeita. A gente está sobre um momento de estresse, acho que vale falar, né, como a gente falou. O momento pede cautela, pede serenidade, não vamos tomar decisões precipitadas, então, porque não é o momento da gente tomar decisões precipitadas, não vamos deixar o emocional tomar conta do racional. Perfeito. Então a gente está aqui, como você bem falou, de portas abertas para todos os nossos clientes, não clientes, que queiram acessar os conteúdos da Ágora. Aproveitem esses conteúdos que são muito ricos, eles são produzidos diariamente, sejam vídeos, relatórios, podcast, o especialista de investimento, ou seja, a gente tem aqui um arsenal de material para atender vocês. Então, utilizem a gente, utilizem esse material, não tomem decisões precipitadas antes de conversar com a gente. Porque em momentos como esse a gente pode tomar uma decisão errada que a gente poderia ter prevenido, ter te ajudado a prevenir essa decisão, né, nesse momento. Então o que a gente pede sempre é uma cautela e a racionalidade nesses momentos. Que a gente tem produtos para todos os perfis e mesmo para uma readequação. Né? Se for o caso, a gente também pode readequar o seu planejamento financeiro. Então, Ricardo, essa é a principal mensagem que eu passo. A gente está num momento estrutural ainda de juros muito baixo, o que estimula a economia, como você comentou. Os ativos eles estão distorcidos, os preços dos fundamentos. Exatamente. Então gera oportunidades, mas essa oportunidade no longo prazo. No curto prazo ainda é muito incerto, não temos uma visibilidade tão clara. Tudo que a gente falar, esse é o produto, no curto prazo não vai funcionar, porque os mercados são irracionais, eles agem sob estresse. Mas no longo prazo, os fundamentos tendem a convergir. Então, se a gente tiver um planejamento correto e no longo prazo, e a gente tiver a capacidade de esperar isso no longo prazo se concretizar, eu tenho certeza que a gente vai tomar boas decisões aqui junto com o nosso cliente. Perfeito, Peixinho. Então, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, reforçar o convite, se inscrevam nos nossos canais, ativem as notificações, porque todos os dias estamos trazendo muitas informações que acho que nesse momento informação é tudo, vai ajudar você a tomar a melhor decisão. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.